o seguinte: primeiro, eu não trago verdades. Normalmente as pessoas fazem palestras e tal, falando que trazem verdades. Eu não trago verdades. Eu vou trazer aqui para vocês a minha experiência clínica, de 15 anos de formada, de 14 anos fazendo ginecologia, e também a experiência de quem é terapeuta holística dentro da prática médica, né? A gente não tem essa capacidade de associar as tarefas de médica e terapeuta holística por questões do conselho, mas é impossível essa dissociação quando a gente amplia a nossa percepção para isso. Então, hoje a minha prática médica, independente de que diagnóstico o paciente tem, ela leva esse conceito da medicina convencional, ocidental, mas muito dos ensinamentos da medicina oriental, das terapias holísticas, e eu acho que da sensibilidade e da minha percepção individual. Eu não quis preparar primeiro, inicialmente eu pensei em preparar slides e tal, e fazer uma aula, mas, cara, eu achei que isso ia ficar meio pesado e eu queria fazer uma discussão. E, inclusive, Vitória, em que lugar eu posso ver algum tipo de chat? Não tem, né? Um tipo de Tem no chat? YouTube, eu vou ver aqui como que você vê. Só se eu tivesse tirado o som, né, do YouTube, aí eu veria. Mas, bom, vocês podem ir me falando alguma coisa, é porque eu estou acostumada a fazer as lives e as pessoas comentando, sabe? Eu gosto de pessoas. Então, vamos lá. A gente vai falar de conduta... Licença, você pode botar no YouTube e silenciar lá, para não ficar sua voz aqui também, entendeu? Entendi. Porque lá no YouTube tem um chat. Ok, então só um pouquinho aqui para eu entrar no YouTube e aí eu silencio lá. Entendi. Porque lá no YouTube tem um chat. Ok, pronto. Aí aqui eu consigo ver. Pronto, eu vou acompanhar por aqui esse chat, ok? Ou não, eu venho aqui de vez em quando. Então, a gente vai falar sobre conduta, né? Camila me chamou para falar sobre o assunto. Tratar a SOP, tratar a síndrome dos ovários policísticos sem anticoncepcional é possível? Inicialmente, ela me procurou e disse assim, vamos tratar síndrome dos ovários policísticos sem hormônios, é possível? Ops, vamos com muita calma nessa hora. Ovários policísticos, anticoncepcionais e hormônios, a gente tem muito a conversar sobre isso. O que é a síndrome de ovários policísticos? A gente vai falar, vai passar rapidamente sobre essa questão de diagnóstico, como é que a gente chega a um diagnóstico. Aí a gente vai entrar na parte terapêutica, como é que eu conduzo hoje a parte terapêutica. Então, a síndrome de ovário policístico, ela cursa com anovulação, ciclos menstruais prolongados, a oligomenorreia, na maioria das vezes, está associada ao hiperandrogenismo, mas não é obrigatório ter sintomas de hiperandrogenismo. Quase sempre, acima de 70% dos casos, tem resistência à insulina, e eu acho que aqui a gente tem que ter um pensamento muito centrado a respeito dessa resistência à insulina. Elas vão desenvolver, se não tratada, síndrome metabólica com risco aumentado cardiovascular, apesar de terem alguns estudos mostrando que, mesmo que elas tenham síndrome metabólica, o índice de desenvolvimento de doença cardiovascular durante a idade fértil, mesmo ela com os distúrbios, é baixa e que vai desenvolver mais após a menopausa. Mas os prejuízos à saúde, de uma maneira geral, são sentidos com essa síndrome metabólica, mesmo que não haja um fechamento, não um desfecho com morte, com acidente vascular cerebral, com infartos, mas os prejuízos que vão acontecendo ao corpo feminino, né, o corpo dessa mulher, ao longo dos anos, são enormes. Ovários policísticos a ultrassom são obrigatórios? É obrigatório ter ovário policístico a ultrassom? Ou o achado de ovários policísticos a ultrassonografia significa dizer que a paciente tem ovário policístico? Não. Às vezes a mulher está num período em que o ovário dela está, inclusive, dormente, você não tem sequer estimulação folicular.
E, por outro lado, se você pega uma mulher e faz uma ultrassonografia, uma mulher saudável, fértil, que ovula, e você faz o ultrassom dela no período logo após a menstruação, ou seja, naquela primeira fase do ciclo menstrual, uma mulher fértil normal, ela vai apresentar um recrutamento folicular, então você vai ter vários folículos na periferia. Então, é muito importante que na hora da avaliação dos exames, você esteja atento, atenta, né, atentos ao período que ela se encontra. O que a gente tem é que lá no ambiente folicular, quando você está na preparação para a ovulação, existe um distúrbio, uma disfunção das células da teca, criando um ambiente hiperandrogênico e que causa, e tem também um ambiente de resistência à insulina. A partir do momento em que a gente tem um microambiente endócrino alterado, lembrando que hormônios, eles agem não só no lugar onde são produzidos, por isso são chamados de hormônios, né? São substâncias que são produzidas num determinado local e que têm ação no corpo todo, né? Tem ação de uma forma sistêmica. Isso é hormônio. Então, na hora que você tem um ambiente folicular que promove resistência à insulina, você começa a ter essa promoção dessa resistência à insulina externa. Então, o quadro clínico da paciente é anovulação, produção prolongada dos estrogênios, porque você tem um folículo ali. Deixa eu ver aqui. Se tiver um raciocínio muito... tá? Vocês me avisem. Que eu vou aqui dar uma voltada de vez em quando aqui no chat do YouTube para ver. Se estiver muito rápido, me avisa. Então, você tem ali o que é que acontece normalmente. Você tem um recrutamento folicular, vários folículos ao mesmo tempo, sendo recrutados num ambiente, cada um com aumento da resistência insulínica, excesso de hormônios androgênicos, e aí não há uma ovulação, não existe uma predominância de um folículo em detrimento dos outros. Se não há ovulação, você passa o período todo sem a produção da progesterona, então não há ovulação, não há um feedback negativo, parando a produção dos estrogênios. Então, você segue, é uma mulher que segue na produção dos estrogênios, os estrogênios, então, estradiol, estriol e estrona. E aí você tem, inclusive, por um excesso da produção do estradiol, começa a ter conversão para sair, tem excesso aqui, vamos começar a produzir, transformar esse estradiol em outros metabólitos, inclusive a estrona, que é onde aumenta o risco de câncer de mama nessas pacientes, muito confundido com a história de que câncer de mama é causado por progesterona. Então, a gente tem um aumento desses estrogênios, não tem a progesterona para frear ou antagonizar os efeitos desse estradiol. E a repercussão disso é o quê? Uma hiperestimulação do endométrio, esse endométrio cresce, estimulado pelos estrogênios, então o endométrio crescendo, ficando grande, imaturo, porque não tem progesterona para amadurecer, e aí vai ter sangramentos irregulares, de quebra desse endométrio grande e quebra. Então, a mulher normalmente cursa, uma mulher com ovário policístico, ela cursa com períodos longos sem menstruar, com sangramento de forma irregular, spots pelas quebras pequenas, ou um sangramento que seria, deixa eu tirar as notificações aqui, que seria um sangramento que ela acha que é um sangramento menstrual de muito volume, porque esse endométrio cresceu e não amadureceu. Sabe aqueles adultos, os adolescentes de 50, pronto, por aí, que é o endométrio hiperestimulado. Então, a gente tem excesso de estrogênio, excesso de androgênios, hormônios androgênicos, testosterona livre, diminuição da produção do SHBG, então esses hormônios que foram liberados, eles ficam livres, ou seja, então aumenta a testosterona livre, aumenta o estriol, o estradiol, estrona livres, os hormônios estão livres para trabalhar, uma queda na progesterona e um aumento da insulina compensatória, né, pela resistência à insulina. Cursando aí com a síndrome metabólica. Então, vamos lá. A gente falou aí de vários eventos hormonais e metabólicos, onde é que entraria, então, um anticoncepcional para tratar.
Os anticoncepcionais, eles são compostos, na maioria dos casos, né, quando são duplos, por um análogo de estrogênio e um análogo de progesterona. Uma observação importante para vocês, estudantes de medicina, para nunca mais cometerem um erro absurdo de chamar progestágeno de progesterona. Os hormônios que a gente tem na pílula anticoncepcional, eles são análogos aos nossos hormônios. Por isso, eles não merecem ter o mesmo nome. Você tem nas pílulas o etinil-estradiol. Algumas agora você já tem o estradiol, que aí seria bioidêntico, né? Mas o etinil-estradiol, e o problema está exatamente nesse radical etinil que não existe para a gente. Não existe no nosso corpo, né? Não existe como o nosso hormônio original, não tem esse radical etinil, ele tem o estradiol. E aí a gente tem na composição um progestágeno, que é uma molécula semelhante à nossa progesterona, mas com radical, tipo medroxiprogesterona, desogestrel, quem lembra mais algum aí? Então, são moléculas análogas às nossas, que vão ter o papel de dar o feedback negativo lá para a hipófise, parando a produção de LH e FSH, dizendo assim, já produzimos muito estradiol e progesterona, já produzimos os estrogênios e a progesterona, para de estimular aí. Então, há um comando de baixo para cima, para com um comando de baixo para cima, para dizer aos ovários que eles continuem produzindo. Então, os ovários, sem esse comando, param a produção. Os ovários estão sendo enganados, eles só param a produção porque eles estão sendo enganados. Entenderam isso? Eu estou usando uma linguagem simples, simplificada, mesmo que seja num ambiente, praticamente um ambiente acadêmico, né? Mas para facilitar o entendimento, que eu não sei por que às vezes falta disso. Então, eu não vejo lógica de colocar dentro de uma alteração metabólica, uma síndrome que é metabólica, colocar substâncias que são análogas, que no momento em que são ingeridas, vão passar pelo fígado, que já está sobrecarregado pelo ambiente, pela produção hormonal lá do folículo em desequilíbrio, esse fígado já está em desequilíbrio, e aí eu estou sobrecarregando com a molécula análoga, existe uma quebra, e esses radicais que vão ficar livres no nosso corpo, vão ser e podem ser responsáveis pelo aumento da inflamação sistêmica, pelo aumento do risco de trombose, o risco de eventos tromboembólicos, né, de uma maneira geral. Então, eu estou no momento... Aí, vou voltar. É a minha conduta. Ao invés de ajudar a paciente, eu estou aumentando o processo inflamatório que já existe pelo simples, bem entre aspas, pelo simples aumento da insulina. Uma insulina elevada, né, a resistência à insulina já causa um processo inflamatório sistêmico com todos os seus riscos. Então, uma paciente dessa, de ovário policístico, ela já tem risco aumentado para síndromes tromboembólicas, ela já tem um risco aumentado para câncer de mama, ela já tem um risco aumentado para câncer de endométrio, que vocês estão aí, hiperestimulação estrogênica aí, sem o amadurecimento da progesterona. Como é que então eu recebo uma paciente no consultório? O que é que normalmente acontece no consultório? Paciente que chega, às vezes elas já dão um diagnóstico, que já estão tomando anticoncepcional, que já tem ovário policístico, já chegam com esse diagnóstico, e às vezes a gente tem que ter cuidado, às vezes não sempre, a gente tem que ter muito cuidado com esse autodiagnóstico da paciente. Ela já chegar dizendo que tem ovário policístico, porque vai que ela fez um ultrassom numa fase inadequada, paciente menstruando todos os meses, com sintomas de ovulação, e aí fez um ultrassom no período inicial do ciclo e tem ovários lá, com vários folículos, e é diagnosticada com ovário policístico, passa a tomar anticoncepcional e ela passa a ter esse diagnóstico. Chega para você com o diagnóstico pronto. Cuidado com os diagnósticos prontos. Eu acho que é o mais importante do que a gente tratar um diagnóstico, tratar uma síndrome, buscar um nome para aquilo que tem na nossa frente, é saber o que aquela pessoa que está à nossa frente tem, o que ela sente, o que ela passa, o que ela apresenta,
tanto clinicamente, quanto do ponto de vista laboratorial, quanto do ponto de vista emocional, que a gente falou, que a doutora Aline falou aí, e que a gente ainda vai chegar nesse aspecto que é, para mim, o mais importante. Então, na hora que vocês se depararem com uma paciente com uma suspeita, né? Então, é importante uma ultrassonografia transvaginal, uma ultrassonografia de abdômen, dependendo da idade e dos sintomas, uma ultrassonografia de mamas, porque muitas vezes a gente vai encontrar alterações na mama em decorrência, né? Você vai observar já de início, para que a ultrassonografia da mama? Para você acompanhar o desenrolar dessa paciente. Então, às vezes, você encontra mamas densas, mamas heterogêneas, de forma não simétrica, né, de forma assimétrica, você encontra cistos mamários, exatamente por esse excesso de estímulo dos estrogênios, da estrona, principalmente. E aí, exames de laboratório, para a gente ver as questões metabólicas, né, então, glicemia, você pode fazer, a resistência à insulina, ela é um diagnóstico muito difícil de ser feito em alguns casos, às vezes ela chega, já tem lá uma insulina de jejum elevada, e é muito fácil da gente dar esse diagnóstico. Paciente obeso é muito fácil de dar o diagnóstico. Se você tem obesidade central, você tem resistência à insulina, por natureza. Mas quando a paciente é magra e você faz uma glicemia de jejum e ela tem 80 de glicemia de jejum, você pede uma insulina de jejum e ela vem ali 5, é difícil você dar um diagnóstico de resistência à insulina numa paciente dessa, mesmo que ela tenha todos os outros casos de todos os outros quadros, né, todo outro quadro dos ovários policísticos. Mas é importante esse contexto, né, vamos contextualizar. Então, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia de abdômen, em alguns casos, pacientes acima de 30, 35 anos, eu peço sempre ultrassonografia das mamas, toda bioquímica e de hormônios, o que é que você pode pedir? É mandatório ver tireoide, então TSH, T3, T4 livre, não só o TSH, prolactina, porque também podem estar envolvidos, né, essas alterações podem estar envolvidas no quadro mimetizando uma síndrome de ovário policístico, estradiol, testosterona livre, progesterona no 20º dia do ciclo. E essa ultrassonografia, ela deve ser feita entre o 13º e o 16º dia, por ali, para que você tenha o diagnóstico, e você pode observar um folículo dominante, ou você pode observar o que é que a gente vai em busca, né, de um folículo dominante e de um corpo lúteo, para dizer, se tem isso aí, essa paciente provavelmente vai ovula ou vai ovular. Então, dentro desse quadro todo que a gente falou, tá rápido, gente. Estão conseguindo entender? Alguém me diz algum oi aí? Tá ótimo, professor. Então, vamos embora. Então, dentro do quadro clínico, eu encontrei uma paciente com anovulação, com ciclos irregulares, de acordo com o quadro dela, mas normalmente com resistência à insulina, clínica ou laboratorial, né? Cuidado, aí uma outra observação, cuidado com os valores que vocês encontram nas referências dos exames de laboratório. Uma coisa é exame, a referência do laboratório, outra coisa é o que a gente tem como ideal. Referência de laboratório é curva de Gauss. Lembram da curva de Gauss? Eu vou fazer uma pesquisa para saber qual é o valor de normalidade da insulina em jejum na população do Rio Grande do Norte. Estou aqui no Rio Grande do Norte, vocês estão na Paraíba, né? Estou aqui no Rio Grande do Norte. Então, eu vou fazer um estudo populacional e eu saio colhendo os exames de todo mundo em jejum. E eu coloco isso num gráfico. Ela vai me dar uma parábola e eu vou passar 2 retas assim, ó. Aquilo é o valor de normalidade do laboratório. Significa que quem está abaixo, quem está próximo da faixa, quem está acima da faixa, é anormal? Não necessariamente. A gente precisa ter os cuidados, critérios de acordo com o que a gente quer. Por exemplo, progesterona, que está dentro, está no 20º dia, e ela está na faixa de normalidade perto do quartil, do primeiro quartil. Você pega os valores e divide em 4, ela está lá dentro do primeiro quartil, no 20º dia. É isso que eu quero para minha paciente? Não. Eu quero ela ali, pelo menos, no 3º quartil.
Eu tenho uma paciente com testosterona livre, dentro da faixa de normalidade, e ela está lá no quarto quartil, ela está com um nível próximo do valor alto. É isso que eu quero para ela? Não, a não ser que ela seja uma, né, está treinando muito e ela queira isso e eu não tenha outras alterações, outras repercussões, mas eu vou querer essa paciente em torno do segundo, no máximo terceiro quartil. Entenderam isso aí? Isso é importante que vocês tenham na avaliação de todo e qualquer exame de laboratório. Então, em se tratando de insulina, normalmente os laboratórios trazem para a gente uma insulina normal até 25. 25 é uma resistência de jejum. 25 é uma resistência à insulina violenta. Alguns casos, alguns estudos falam que valores de assim, ideais seriam até 5. Eu considero para as minhas, dependendo do quadro, em torno de 8, 10, eu estou considerando ainda normal, mas depende do quadro. Então, a gente tendo resistência à insulina, anovulação, sangramentos irregulares, o que é que eu vou tratar? Como é que eu trato? E aí chegamos no ponto interessante da aula, as 20 e 20, bem cabalão, bem, um número bem energeticamente interessante. Chegamos ao cerne da questão. Se eu tenho resistência à insulina, é um crime, na minha percepção, você abrir uma gaveta e entregar a uma paciente uma caixa de anticoncepcional e sequer falar para ela sobre alimentação. É um crime isso. Porque só vai mascarar a situação, só vai mascarar o problema. A gente vai entrar numa outra parte da aula, umas questões que a terapeuta precisa falar com vocês. Mas o anticoncepcional, ele tem outros danos, além dos danos químicos ao corpo, né? Então, é fundamental eu ter uma conversa demorada, cuidadosa, com a minha paciente a respeito da alimentação dela, para que ela entenda por que ela não deve comer carboidratos refinados. Por que aqui, eu trabalho no interior do Rio Grande do Norte, a galera come cuscuz e tapioca com força? Por que o cuscuz e tapioca dela, que ela aprendeu desde a infância, não são bons para ela? E aí eu ter a Jussara está aqui no Rio Grande do Norte, que bom, Jussara. Mas é um processo que você precisa ganhar a confiança dessa paciente e explicar em detalhes. Como é que eu explico resistência à insulina para as minhas pacientes lá em Touros? Paciente que é o Tibau Sul. Eu explico resistência à insulina para elas da maneira que elas conseguem entender, e elas entendem. Então, precisa ter tempo, paciência para fazer a conversa com elas, para que essa alimentação seja a aliada dela e não a inimiga dela, só das restrições, porque não pode pão, bolacha, biscoito, macarrão, cuscuz, tapioca, bolo, não é só isso que não pode, mas trazer os alimentos que são aliados dela, que são importantes e por que são importantes, inclusive com as vantagens de serem baratos e tal, que elas precisam saber. A alimentação com baixo índice glicêmico faz parte. Atividade física prazerosa. A atividade física deve ser prazerosa, porque se for uma atividade física por obrigação, a gente vai aumentar o nível de cortisol e vai aumentar mais a resistência à insulina, porque eu ficaria pé da vida se minha médica me obrigasse a fazer musculação. Odeio. Eu ia xingando a médica, mandando um monte de coisa para ela, né? Mandando um monte de pó mágico para ela, e aumentando o meu cortisol, de que adiantou o meu processo. Mas quando eu faço uma atividade física prazerosa, que aí é ela quem vai dizer que a atividade física é essa, eu estou dando vários comandos de diminuição da resistência à insulina. Vários comandos que são disparados com o exercício físico prazeroso. Entra aí a necessidade da gente aprender a trabalhar em conjunto com outros profissionais. Eu vejo na prática colegas que estão aí no mercado há muito tempo com uma dificuldade gigantesca de encaminhar uma paciente para um outro profissional da área da saúde, por exemplo, um nutricionista. Não faz a orientação,
porque não tem tempo, porque a consulta é rápida, porque o plano de saúde não paga direito, porque estou sem saco, porque eu não sei direito, porque seja lá o que for, mas também não tem a capacidade de se permitir dizer, eu não sei, eu preciso de ajuda, e o profissional que sabe mesmo fazer isso é o nutricionista, e eu quero que você busque um nutricionista por isso, por isso, por isso. É importante que a gente tenha esse entendimento de que, porque é muito bonito quando se fala, né, equipe multidisciplinar, mas na prática isso não é assim que acontece, não é tão fácil disso acontecer. É importante que vocês desenvolvam esse pensamento. Vocês vão ser, inclusive, a ideia é que eu acho que é uma observação, né, um parênteses, assim. Eu acredito que alguns colegas acham que isso diminui a visão que o paciente tem sobre ele mesmo. Dizer assim, poxa, o médico não sabe resolver as coisas, tem que mandar para outro profissional. E na prática não é isso que acontece. Na prática o que acontece é, nossa, meu médico é muito preocupado comigo. Ela me dá os caminhos que eu preciso para chegar no lugar que é necessário. Então, é um recado importante para vocês. Então, alimentação, atividade física, suplementos vitamínicos que podem ajudar na resistência insulínica, como, por exemplo, o picolinato de cromo. O cromo ajuda muito a diminuir a resistência à insulina, ele é usado antes do almoço, antes das refeições, na dose de 200 microgramas, tá? Então, para vocês, quem quiser anotar aí, por exemplo, pode ser feito sozinho ou associado a outras coisinhas que a gente vai falar aqui. Quando eu falei no diagnóstico, eu falei na ultrassonografia de abdômen e falei também na bioquímica. Então, quando é muito comum a gente encontrar pacientes com SOP e esteatose hepática, um fígado que está sobrecarregado, às vezes com alteração de transaminases, às vezes não tem alteração de transaminases, mas o fígado está sobrecarregado. E é muito importante que a gente tenha fígado e intestino funcionantes. Eu nem coloquei aqui na observação sobre os intestinos, mas é de extrema importância, porque quando a gente tem um intestino, uma microbiota desequilibrada, colocar assim, você pode ter bactérias que aumentam essa resistência à insulina, que fermentam alimentos, que fazem com que a pessoa absorva esses alimentos, aumentando a resistência à insulina, aumentando o processo inflamatório, aumentando a permeabilidade intestinal, desnutrindo uma paciente, aparentemente está bem gordinha, bem cheinha, mas ela está nutricionalmente desnutrida. É como na sua casa você ter o esgoto entupido, né, e cheio de dejetos lá, ele vai dar retorno. E o fígado dessa paciente sobrecarregado não vai conseguir metabolizar absolutamente nada, complicando ainda mais essa resistência insulínica, o processo inflamatório sistêmico. Então, é importante fazer a avaliação desse fígado. Tem uma formulazinha que eu adoro. Quem quer fórmula? Vocês gostam disso? Ajuda pra caramba nesse fígado. Quando vocês encontrarem esteatose, não precisa ser só na SOP não, tá? Pode ser em outros problemas. O importante é ter um fígado sobrecarregado, ter lá esteatose, da mais leve a mais elevada. Interessa fórmulas? Vitória, vocês colocam assim também? Tem um chat aqui, não tem? Ah, mas o chat está aqui no outro. Que é a gente associar alcachofra, silimarina, colina, inositol, aí o picolinato de cromo. Se a paciente tem um apetite muito aumentado e a gente quer ajudar, existem alguns fitoterápicos como a folia magra, a folia negra, que colocados nessa fórmula e tomados antes do almoço, melhoram consideravelmente esse fígado. Então, é importante tratar intestino, tratar verminoses, recolonizar com lactobacilos e fazer a limpeza desse fígado. Inclusive, pacientes que fazem... Vocês já ouviram falar naquelas
limpezas do fígado que as pessoas tomam, ácido málico, sulfato de magnésio. Vocês querem que eu escreva a fórmula? Ácido málico e sulfato de magnésio faz uma diarreia. Aquilo faz realmente, assim, já vi casos muito bons, de resultados excelentes, até com litíase hepática. Paciente que chega para mim dizendo que fez, e a gente faz a comparação do antes e depois de ultrassom, e é um cálculo biliar reduzir para 1/3 do tamanho. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Deixa eu botar aqui no YouTube essa fórmula. Minha gente, é muito ruim falar sozinho, sabe? Eu adoro o moído. Estou escrevendo a formulinha, e não precisa ser exatamente igual, cada caso é um caso, mas eu uso bastante isso aqui, às vezes só com algumas alterações de concentração. Alcachofra, silimarina, inositol. Aí, dependendo do que tiver, às vezes eu associo mais algum mineral, se tiver em desequilíbrio, ok? Que a gente vai vendo de acordo com o que tem. Paciente com hipotireoidismo associado, aí é selênio, magnésio, zinco, o iodo, o Lugol feito na pele, é bem controverso com a galera lá da endócrina, mas eu faço na pele. Todas as pacientes com ovário policístico que chegam para mim e vão usar a metformina, já devem ter visto o uso da metformina na síndrome de ovário policístico, pacientes anovulatórios, mesmo pacientes que não têm o diagnóstico laboratorial de resistência à insulina, mas elas têm anovulação, elas conseguem, muitas pacientes, aí tem vários estudos, mostrando que elas começam a ter a ovulação a partir do uso da metformina, por causa dessa resistência à insulina dentro do folículo, do ambiente folicular, que é reduzido com o uso dessa metformina. 100% das minhas pacientes usam metformina no tratamento? Não. Quando eu consigo uma adesão em relação à alimentação, atividade física, e é um ponto que a gente vai falar na frente, das questões emocionais, eu tenho excelentes resultados sem precisar do uso de medicamentos. Então, a gente trata ovário policístico sem precisar de um remédio sequer. Não é porque suplemento não é remédio, vitamina não é remédio, né? Progesterona bioidêntica entra no tratamento muitos casos. E por isso que quando Camila me falou assim, é possível tratar SOP sem hormônios? Ops, porque nem sempre eu trato sem hormônio. A progesterona bioidêntica, ela entra em muitos casos meus, muitas pacientes, não só de ovários policísticos, mas de outros problemas ginecológicos, porque grande parte dos problemas ginecológicos, eles cursam com um desequilíbrio entre a quantidade de estrogênios e testosterona e a quantidade da progesterona. Se eu tenho um ambiente se eu tenho uma mulher que ela está o tempo inteiro com estrogênio, esse endométrio sendo hiperestimulado, um sangramento, aumentando muito a espessura desse endométrio, fazendo sangramento por ruptura, né, fazendo sangramentos pequenos ou sangramentos grandes por ruptura, eu preciso tratar esse endométrio, eu preciso amadurecer esse endométrio para evitar, inclusive, que haja uma atipia nas células endometriais de tanta estimulação, que é uma das coisas, dos problemas, consequências a longo prazo, né, complicações a longo prazo da SOP. Então, para algumas pacientes, eu entro sim com a progesterona bioidêntica,
O que é a progesterona bioidêntica ou isomolecular, né? É uma progesterona, realmente progesterona, porque ela tem toda a molécula, inclusive olhada ao microscópio eletrônico, ela é exatamente igual à nossa, não tem diferença. Ela é exatamente igual à nossa. Então, não existem subprodutos da progesterona, a não ser que eu dê em excesso, porque tudo em excesso vai começar a desencadear quebra e produção de outros produtos, né? Mas a progesterona usada numa dose muito particular para cada paciente e na segunda fase do ciclo da mulher, a gente tem resultados maravilhosos, inclusive com melhora dos sintomas pré-menstruais, mesmo que a mulher não tenha ovário policístico. Então, a mulher que tem muito edema no período pré-menstrual, muita enxaqueca no período pré-menstrual, irritabilidade, sono ruim, essas mulheres estão com baixa produção de progesterona. Vocês devem ter ouvido muito na faculdade, assim, uma mulher feliz, uma mulher bem resolvida, é uma mulher estrogenizada. Não é bem assim, não. A progesterona é o nosso master hormônio. É só vocês olharem a quantidade até os valores de referência do laboratório, a quantidade de progesterona que a gente tem em relação ao estrogênio, em relação à testosterona. Se a gente pudesse colocar numa balança, e aí é uma pena que a medicina ocidental tenha perdido certos conceitos das medicinas originais, lá do Oriente, lá dos Vedas, que deu origem à medicina ayurvédica, que deu origem à medicina tradicional chinesa, que tem milhares de anos e que ainda assim funcionam, a gente entendeu os conceitos, por exemplo, de equilíbrio do yin e yang, que são extremamente importantes para o nosso raciocínio e para trazer de volta o equilíbrio para essas mulheres e para os nossos pacientes, de uma maneira geral. Eu falo mulheres porque as minhas são mulheres, né? Mas se nós trouxéssemos de volta esse conceito do yin e yang, facilitaria muito o entendimento. Quando eu tenho, do ponto de vista hormonal, excesso de progesterona e excesso de androgênios, eu tenho aqui nessa balança, se eu tiver aqui o prato da energia yang, que seria masculina, né? Porque nós temos energia yin e yang, né? Eu sou mulher, tenho energia yin, tenho energia yang. Mas a energia yang é aquela do fazer, do agir, do fogo, da ação, do movimento. O masculino, né? Nosso lado masculino, esses hormônios estrogênios todos e os androgênios todos estão numa balança no prato yang para o prato da progesterona yin, no mesmo nível de energia que a gente teria, de informação. Então, na hora que eu tenho, a gente falou, muito estrogênio, muita testosterona, essa balança cai, está em desequilíbrio, eu preciso reequilibrar. Então, a progesterona bioidêntica, ela entra não só do ponto de vista químico e metabólico para amadurecer esse endométrio, mas para refazer, restaurar o equilíbrio nessa mulher. Então, uma mulher que tem esses sintomas todos, seja ela com SOP ou que tem outros distúrbios menstruais, inclusive endometriose e tal, quando a gente coloca essa progesterona, a gente tem um novo estado de vida, um estado emocional. Hoje eu recebi um depoimento bem maravilhoso, um paciente que disse que passava meses sem menstruar, que menstruava 15 dias, ficava menstruada 15 dias, e que está tendo ciclos regulares de 35 dias, já está melhor, e ela está com 2 ciclos de progesterona. Está com 2 ciclos. Então, ela tem já ciclos mais regulares, dentro do padrão de normalidade, vamos dizer, né, dentro da curva de Gauss, e ela com um período de sangramento de 7 dias sem cólica, sem precisar tomar medicação para cólica, que antes ela precisava fazer medicação. Então, a progesterona bioidêntica, ela pode ser e deve ser utilizada em muitos casos. 100% dos casos, não. Como eu já falei, se eu tenho uma adesão boa da minha paciente em relação à atividade física, em relação à alimentação, em relação às questões emocionais que a gente vai tratar agora, a gente não precisa medicalizar.
Ok? Podemos prosseguir? Eu queria fazer... Tudo ok, Vitória? Tudo ok. Beleza. Eu não poderia sair daqui sem tentar... A gente já vai com quanto tempo? Uns 30 minutos, né? 39 minutos. 39 minutos. Eu não poderia sair daqui sem colocar para vocês um aspecto que hoje, para mim, é fundamental e que entra em todo o raciocínio, em toda a minha prática de encontro com o paciente, mas de encontro com as pessoas, de encontro com o mundo, que me baseia hoje. Onde é que está a causa do ovário policístico? Está no ovário? Está no pâncreas? Está na hipófise? Onde é que está a causa? Não chegou ainda numa causa específica, vocês olham lá, vai lá no Google acadêmico, coloca síndrome de ovário policístico e não tem, não se acha, não se fala numa causa específica, não se achou. No entanto, nesses 14 anos de consultório, né, de atendimento ginecológico, eu tenho encontrado questões emocionais muito específicas atribuídas, assim, relacionadas às pacientes que têm alterações ovarianas, não só ovário policístico, mas alterações ovarianas, cistos de ovário, câncer de ovário, tudo em ovário. Há uma associação importante dessa mulher com a visão que ela tem da mãe. Foi interessante que na aula de Aline, ela estava falando da paciente dela, né? E da visão que ela tem da mãe, da mágoa que ela tem da mãe. E ela tem essa paciente tem uma tendência muito grande a ter distúrbio de ovário e distúrbio de mama, por causa dessas questões relacionadas à mãe. De onde vem isso, né? Primeiro, como é que eu cheguei a essa conclusão? Perguntando a vida da pessoa, o que é que ela tem, como é que ela vive, o que é que vem trazendo, tanto e associando aos meus estudos como terapeuta holística, olhando para esse outro, né, essa outra visão. E talvez falar como terapeuta holística cause algum desconforto para algumas pessoas que vão achar que isso é místico, e a mulher aparece aqui com cabelo roxo, cheio de tatuagem, não sei o quê, falando dessas questões, mas a física já nos mostra. Eu acho interessante que quando a gente estava na escola e nós éramos crianças e adolescentes, nós estudamos um modelo atômico que é aceito hoje na física quântica, e nós esquecemos desse modelo atômico quando entramos na faculdade. No ensino superior, a gente esquece que o átomo, ele é multidimensional. Não se fala com essas palavras, né, multidimensional na escola, mas a gente aprende na escola que o átomo, ele é partícula e ele é energia e informação. Que se a gente fosse colocar o átomo em tamanho e o núcleo fosse do tamanho de uma azeitona, e a gente colocasse no centro de um estádio de futebol de tamanhos padrões, a gente colocasse uma azeitona no centro e representando o núcleo do átomo, a primeira camada de elétrons passaria por fora do estádio. E aí por diante, as outras camadas de elétrons. E o que é que existe entre esse núcleo e dentro do núcleo formando, até esse elétron, que é partícula e é onda? Energia e informação. Essa energia e informação é que estruturam como é que os átomos, os elétrons, vão se arranjar para formar átomos específicos, porque as partículas elementares do átomo, prótons, elétrons, nêutrons e os outros que já estão sendo descobertos todos, eles são iguais em todos os átomos. Mas o que diferencia um átomo de outro é a energia e informação que tem entre essas camadas, que arranjam esse núcleo e esses elétrons. E essa energia e informação é quem faz com que os átomos se associem e formem as moléculas, e se associem e formem as organelas, e se associem e formem as células. E essas células vão se diferenciando de acordo com energia e informação. Vocês nunca pararam para pensar, lá na embriologia, quando a gente saía do zigoto,
E aí as células começavam a se multiplicar, e aquele gástula, e aquilo começava a tomar uma forma, eram células iguais. Como é que, de repente, aquelas células iguais começavam a tomar um formato e se separar um grupo para cá, outro grupo para cá, e cada grupo tinha uma função? De onde vem isso? Vocês nunca pararam para pensar? Energia e informação. Separar o ser humano como corpo, mente, espírito, isso é um esquartejamento do ser. São aspectos diferentes do mesmo ser. Somos multidimensionais. Não dá para a gente dissociar o que é corpo do que é alma, do que é mente. Não tem isso, não existe. Isso foi o que foi ensinado para a gente, para ajudar, talvez, mas eu acho que só complicou essa visão. Então, é a consciência do ser superior. E aí a gente pode entrar, está entrando aqui numa área mais complexa e até meio, como é que eu vou dizer, que pode ser... Ai, faltou a palavra agora. Contraditória e, bom, algumas pessoas podem não aceitar, mas como eu falei no início, eu não trago verdades, eu trago o que eu venho estudando, associando a medicina convencional com as medicinas, né, com os conhecimentos orientais, com física quântica, com terapias holísticas e com tudo que passa, com a conversa da minha paciente, com o ensinamento de uma garrafeira, né, que faz a garrafada lá das plantas e tal. Então, é a associação dessas coisas. Então, é a energia e informação, a energia da consciência do ser que organiza esse corpo a partir, né, dela e forma todo esse corpo e que causa também os desarranjos e os rearranjos. Na hora dessa formação do corpo, essa energia e informação, ela se aglomera por frequência. E aí nós temos, se vocês quiserem buscar no Google acadêmico, estudos falando sobre os chakras, vocês vão encontrar vários estudos falando sobre os chakras que já estão comprovados e a frequência. Existem aparelhos, na Alemanha você encontra mais aparelhos de biorressonância que tratam por frequência. Então, vocês conseguiram medir a frequência dos órgãos, de determinados agentes, por exemplo, a cândida, sei lá, o vírus não sei de quê, uma bactéria tal. Tem uma frequência, eles colocam um cristal que vai vibrar nessa frequência, coloca uma pulseira no braço, essa frequência é transmitida para o corpo e vai lá onde tem, como se fosse uma cantora lírica cantando, emitindo som e quebrando a taça. É isso que acontece. Então, essa energia e informação se organiza no corpo do ser em centros, que são os chakras, que são 7 principais. E aí a gente vai se ater aqui ao segundo chakra, que está abaixo do umbigo. Cada chakra desse está relacionado a uma glândula. Primeiro chakra, suprarrenais, que é lá embaixo. Primeiro chakra, suprarrenais. Segundo chakra, ovários ou testículos. Terceiro chakra, pâncreas. Quarto chakra, timo. Quinto chakra, tireoide. Sexto, hipófise. E o sétimo, que é frequencial. Então, cada frequência dessa, pelo tipo de vibração, consegue-se ter, inclusive, cor e uma nota musical exatamente pela frequência. Mas o que é que eu quero, onde é que eu quero chegar? As informações emocionais, não é a consciência do ser. Vocês estão conseguindo me acompanhar nesse raciocínio, nessa viagem intergaláctica, multidimensional e transcendental? Alguém aí? Então, essa energia e informação, ela se agrupa nos chakras de acordo com o tipo de questão. Então, o primeiro chakra está relacionado à sobrevivência, ao ganhar dinheiro. Vocês vão ver pessoas com... E só para dar um exemplo, pessoas que tiveram chikungunya e ficaram com sequelas, com muitas dores, elas têm umas preocupações muito importantes sobre o sustento, sobre se vai faltar dinheiro e tal. Mas o segundo chakra em si, que está relacionado aos ovários policísticos, eles estão relacionados, a segundo chakra está relacionado aos nossos relacionamentos mais íntimos,
A relação com os nossos pais, a relação com os filhos, a relação com o parceiro amoroso, a parceria amorosa, né? Parceria amorosa. Então, nesse contexto, o que eu venho encontrando nessa área é que pacientes com alteração nos ovários, elas têm uma visão uma visão complicada da mãe, um feminino muito machucado e diminuído. E daí você tira que a progesterona, que é o hormônio que mais representa esse feminino, ele está em déficit, está em pequena quantidade. E a gente tem todos os hormônios que trazem para a balança do Yang, eles estão supervalorizados. Então, muitas vezes você vai encontrar mulheres que odeiam menstruar, que têm história familiar de vários tipos de abusos, a família inteira. Então, ela olha para a mãe, sente a mãe diminuída, ou tem conflitos diretos com a mãe. Então, são várias situações, e a nossa delicadeza na abordagem e de perguntar como é seu relacionamento com sua mãe, como era na infância. E a gente tem envolvido na síndrome de ovário policístico o pâncreas, que é do terceiro chakra, que é da nossa alegria, do nosso sol, do nosso brilho, nosso poder pessoal. Então, pacientes com alterações de insulina, diabetes, tem muita relação com uma vida mais amarga, pessoas que tiveram problemas de autoestima na infância, que não tiveram acolhimento do pai e da mãe, não foram elogiados, não receberam carinho físico. Então, podem estar relacionados. Isso não é 100% dos casos, às vezes, por não conseguirmos identificar tudo, mas eu tenho encontrado isso com extrema frequência. Então, na hora que eu encontro um paciente com esses conflitos emocionais profundos, vindos da infância, vindos da adolescência, e eu não consigo ter a sensibilidade, a percepção de ajudar essa mulher de uma forma não dolorosa, porque a gente vai tocar em pontos extremamente dolorosos, na hora que eu tocar nesses pontos, eu preciso oferecer um suporte para ela também. Então, é de extrema importância você ter curadas, saradas essas feridas, tratadas pelo menos essas feridas emocionais que vêm de longa fase, de longo período. Eu escuto relatos importantes de mulheres que você olhar o exame dela e perguntar sobre essas questões familiares e ela dizer chorando, né, porque normalmente o choro é quem me traz a certeza ou a tranquilidade de que eu não estou tão viagem assim, ela chorando, me trazendo essa informação, trazer essa mulher para curar essa dor. Então, quando a gente faz isso, a gente trata, assim, elas dizerem, né, depois disso, que nunca tinham feito, pessoas que tinham feito terapia há muito tempo, e dizer assim, ninguém nunca tocou nesse assunto, eu nunca toquei nesse assunto nem com o meu terapeuta. Quando a gente começa a olhar para os exames, para o quadro clínico dessas pacientes com outro olhar, a gente consegue ajudar a vida delas, sabe? A reconstruir uma outra pessoa, a melhorar essa autoestima, a autoconfiança, a fazer as pazes com esse passado e a aceitação dos pais. Entra aí também questões ligadas às teorias sistêmicas do Bert Hellinger, que são aceitas por uma infinidade de conselhos, inclusive a OAB aceita a constelação sistêmica, juízes trazem consteladores para constelar o processo, e infelizmente a medicina ainda está extremamente fechada para esses conhecimentos. Mas que quando a gente traz e consegue ter essa abordagem com essas mulheres, elas conseguem ir a fundo nas questões da alma, muitas vezes elas conseguem resolver não só a síndrome do ovário policístico, porque não conseguia engravidar e conseguiu engravidar, e emagreceu, e está com os exames todos bonitos, menstruando, sem cólicas, mas elas resolvem aspectos extremamente importantes na vida dela, como os relacionamentos, ter paz, porque isso, para mim, é o conceito real de saúde, paz, felicidade, e a gente consegue isso através da avaliação de um exame. Então, eu acho que hoje, pegando tanto a minha apresentação, né, quanto a apresentação da doutora Aline,
chama vocês mais uma vez para a sensibilidade de olhar para o indivíduo que senta à sua frente como um ser multidimensional, uma pessoa, uma criatura da fonte, que vem igual a você da fonte, é muito além de tratar um exame, é muito além de colocar um anticoncepcional. E aí eu falei, inclusive, voltando à história do anticoncepcional, que eu falei, não é só a parte química, os anticoncepcionais bloqueiam o fluxo energético que existe entre esses chakras, né? Eles não ficam dissociados, senão a gente teria o esquartejamento energético das pessoas. Eles se comunicam, essa energia circula. O anticoncepcional, por bloquear os ovários, eles bloqueiam a energia, o fluxo energético no segundo chakra, e aí vocês vão ter muitas pacientes que iniciam o uso do anticoncepcional e, com o tempo, começam a tomar antidepressivo. Se eu não me engano, é uma taxa em torno de 30%. É alta. Ainda que fosse 3%, era muito alto. Para mostrar que existe muito além da parte química e que eu queria... É o recado principal que eu tenho hoje. O ser humano é multidimensional. Não olhem só para os exames. A doutora Jéssica, que escreveu lá o texto, ela falou algo muito bonito, que é, quando alguém senta à minha frente, não é só ele que é tratado. Cada pessoa que se sentar na sua frente, preste atenção que cura ela traz para a sua alma. Porque tem nela um pedacinho de você em cada história. Então, como eu posso me melhorar como ser, como eu posso trazer essa melhoria para a vida das pessoas que sentam à minha frente e conduzir, porque hoje eu entendo que o meu papel como médica não é só de tratar a doença, mas de ajudar a pessoa dentro da minha área, que é a medicina, a encontrar o propósito primário da alma delas, que é de evoluir. Todo mundo tem um propósito primário que é de evoluir, ser uma pessoa melhor, um espírito melhor, um ser melhor. E aí, através da interpretação desses exames e da busca do que tem por trás desses sintomas, tratando, obviamente, o que eu estou encontrando, eu estou tratando, não estou? Então, se eu preciso usar metformina, eu uso, eu preciso usar progesterona, eu uso, eu preciso fazer suplementação, mexer na alimentação, atividade, tudo isso eu estou fazendo. Mas se eu não mexer no cerne da questão, não adiantou de nada para mim, né? Eu ter encontrado aquela pessoa, ela ter sentado ali e ela ter ido embora. E é o recado que eu queria deixar hoje para vocês.